Eu nunca começo pelo título, mas depois da palavra que me vem, eu busco títulos para tentar simplificar. E pensei em Perdidos no Caminho, mas quando estávamos no culto e tal, Deus estava me trazendo a palavra indesculpáveis. E aí eu queria usar essa expressão como a expressão que vai puxar o título, né, dessa palavra. E eu quero começar dizendo que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Em especial aqueles que conheceram a Jesus, que tiveram uma experiência com Jesus. A cada encontro nosso, a cada reunião, a cada palavra ministrada, a cada oração que fazemos, nós nos tornamos cada vez mais indesculpáveis diante de Deus. É um processo irreversível, é um processo que a gente não consegue escapar mais dele. Quando a gente toma conhecimento, a Bíblia diz que quando não há o conhecimento, você está livre, você não está debaixo de nenhuma lei, nenhuma obrigação, mas à medida que você toma conhecimento de algo, você começa a ser responsável por aquilo que você conhece. Então nessa noite eu queria começar com esse título, dizendo: nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Não haverá desculpas diante de Deus que possa justificar qualquer coisa acerca de nós mesmos quando chegarmos para nos apresentar diante de Deus. Eu quero falar nessa noite sobre salvação, sobre santificação e sobre vida eterna. É um assunto que, se nós olharmos para esse assunto, salvação, santificação e vida eterna, de uma forma superficial, nós vamos dizer assim: nós que já conhecemos a Jesus, já sabemos o suficiente sobre esse assunto e não precisamos mais tratar dele. Mas eu gostaria de alertá-los, e foi algo que Deus colocou no meu coração, eu creio, para voltarmos a pensar nessa questão no contexto da salvação, no contexto da santificação e no contexto da vida eterna. Porque essa é uma indagação que nós continuamos fazendo mesmo depois de encontrarmos Jesus. É uma indagação que foi feita pelo guardião de Paulo na cadeia. O que devo fazer para ser salvo? E eu quero trazer à reflexão a seguinte questão: quantas vezes nós nos pegamos pensando o seguinte: será que de fato estamos salvos? Será que de fato, se Jesus voltar hoje, ou se nós partirmos para a eternidade, nós estamos salvos? E esse questionamento é um questionamento do ser humano. O ser humano tem isso. Como me salvo? O que acontece? O que eu posso fazer? E há esse questionamento. E eu não vou ler o texto, mas a Bíblia fala que o carcereiro que estava guardando Paulo na prisão, depois de Paulo e Silas terem sido açoitados, eles foram lançados. Tudo acontece a partir do momento em que Paulo rejeita uma referência de homem de Deus acerca de si mesmo, feita por uma menina ou por uma jovem que estava endemoniada. Tudo começa aí. Uma jovem endemoniada, possessa, que gerava lucros para os seus senhores através daquela possessão. Ela tinha visões, via coisas, revelava coisas, previa coisas. E nesse contexto, Paulo chega a essa cidade
E quando Paulo está na cidade, ela começa a exaltar Paulo como sendo o homem de Deus. É uma exaltação que a gente até gosta de receber. E a Bíblia diz que não foi de imediato, mas depois de um tempo, Paulo se incomoda com isso. Paulo começa a perceber que tinha algo errado nessa referência de vocês, eles são homens de Deus, eles são homens de Deus. E aí quando Paulo percebe que tem algo errado, Paulo diz para aquele espírito que estava na menina, para ele sair da menina. O espírito que estava nela era um espírito do inferno, e ele sai da menina. E quando ele sai, a menina volta a ser uma pessoa normal, perde os seus pseudopoderes sensitivos e volta a um estado normal, e começa então a questionamento e o lucro que ela dava. Então, por causa disso, foi gerado uma situação no entorno de Paulo e Silas, e prepararam uma certa cilada, no sentido de levarem aos oficiais romanos a questão, dizendo que Paulo e Silas estavam perturbando a cidade. E aí então Paulo e Silas foram capturados, açoitados, muito açoitados, segundo a própria escritura do texto, diz que eles foram muito açoitados, apanharam muito e foram lançados no cárcere. Eu queria começar analisando tudo isso e para dizer que as nossas tribulações, quando estamos em Deus, elas vão sempre resultar em algo para a glória de Deus. Percebe? Nós passamos por tribulações, passamos por dificuldades. Paulo era um homem tremendo, Silas, idem, mas passaram por uma situação que no outro dia a Geis até estava levantando no grupo uma questão sobre se era certo ou errado pregar no trem, haja vista que nós temos uma lei que proíbe agora, não sei, enfim, se era certo ou errado fazê-lo. Eu disse, olha, eu não consigo recriminar quem faça, porque quem faz está talvez debaixo de uma palavra que é uma palavra de Deus, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo. Essa é a ordenança. Agora, o que eu questiono é o que se prega. Aí eu questiono. Mas se for a palavra de Deus, eu particularmente não tenho como condenar quem o faça, ou quem tem a coragem de fazê-lo. E possivelmente vai sofrer as sanções da lei, se é que ela existe, né? Então, olhando para esse aspecto, vemos Paulo fazendo aquilo que Deus havia o capacitado e ordenado a fazer. O Senhor Jesus o enviou, e ele pregando o evangelho. No meio do caminho encontra essa menina endemoniada, expulsa os demônios, arruma um problema, é açoitado, vai para o cárcere, e aí no cárcere começa a acontecer uma situação muito tremenda. Primeiro, uma das coisas que o Hernani cantou aqui com a gente hoje: Paulo e Silas entram para o cárcere e não vão murmurar, porque tinham acabado de apanhar. Eu não sei quantos de nós teríamos disposição, e eu vou falar isso porque nós vivemos uma vida hoje de muita tranquilidade, nenhuma perseguição zero, e ainda assim nós somos, vamos dizer assim, hoje eu não vou porque eu estou cansado, hoje eu não vou porque eu estou triste, hoje eu não vou porque... Entende? Nós cedemos a determinadas coisas que são infinitamente menores do que tomar uma surra de chicote, ter apanhado muito. Tanto é que eles estavam feridos, que a Bíblia diz depois que o próprio carcereiro para quem Paulo pregou o evangelho, foi ele que cuidou das feridas de Paulo. Esse é o relato. Mas eles, ainda feridos, foram lançados no cárcere, e no cárcere aqueles homens acham razão para adorar ao Senhor, ministrar o coração de Deus.
Não é a primeira vez. Aí eu lembro da canção que fala: ó Pai, perdoa pelo que eu fiz, né, dela, porque a essência és tu. Às vezes nós fazemos do nosso louvor, se estamos alegres, nós fazemos o nosso louvor com muita força e com muita expressão, e cantamos e temos prazer de fazê-lo, mas a essência é Jesus, e Ele é imutável. E é tremendo que Paulo encontra razão para adorar no cárcere, depois de ter sido açoitado. Eu quero dizer que quando a gente encontra razão nas piores horas da vida para adorar, algo muito tremendo acontece. As estruturas do mundo espiritual são abaladas, porque Deus encontra um verdadeiro adorador. Uma verdadeira adoradora é quando Ele encontra, na verdade, essa adoração que vem, que é oriunda de um processo de dificuldade, assim como aconteceu com Paulo e Silas. Essa adoração, ela vai abalar as estruturas do mundo espiritual. Paulo começa a cantar, a adorar, a orar. Segundo a Bíblia, eles oravam e cantavam na madrugada. E no meio da noite aconteceu um terremoto. Eu quero te falar que às vezes na nossa vida está precisando acontecer um terremoto e ele não acontece porque a gente está murmurando ao invés de adorar, está desistindo da missão, da caminhada, ao invés de escolher permanecer firme apesar das circunstâncias. Paulo e Silas não se abalaram com os açoites, mas também não se abalaram com a prisão. Eles poderiam dizer: não é justo diante de Deus eu ser açoitado pelo fato de estar pregando a verdade, pelo fato de estar libertando uma pessoa das garras de Satanás. Não é justo Deus permitir que eu passe por isso, né? Paulo não fala isso, você não vê Paulo vai para o cárcere depois de apanhar e começa ele e Silas a orar. Vamos orar, Silas. Silas ora, Paulo canta, depois Paulo ora, Silas canta, e as coisas vão fluindo, e em meio àquilo tudo, a Bíblia diz que acontece um terremoto. E esse terremoto, esse tremer de terra, faz com que todas as grades das cadeias se abram. E a nossa vida, muitas vezes, está como cadeias que estão fechadas. Em meio a essas cadeias, nós não percebemos nada, nós não sentimos nada, nós não vemos nada, nós não temos nenhuma perspectiva de nada, nós só estamos com as nossas cadeias fechadas e a nossa vida se resume em um espaço pequeno de cadeia fechada. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque eu estou dentro de uma cadeia fechada. Se eu vou para lá tem parede, se eu vou para cá tem grade, se eu vou para ali tem parede, se eu vou para lá tem parede. Então eu fico nesse ciclo e a minha vida se transforma numa cadeia fechada, onde nada diferente acontece. E ao invés de eu assumir uma postura diante de Deus e dizer: Senhor, ainda que dentro dessa cadeia que a minha vida está, eu passando pelo que eu estou passando, eu vou adorar o teu nome, eu vou ministrar o teu coração. Paulo escolhe isso, Silas escolhe isso, as cadeias se abrem. Deixa eu profetizar sobre a tua vida nessa noite. Se hoje a tua decisão, apesar das provas, das lutas, das dificuldades, dos açoites, das cadeias, for adorar ao Senhor e permanecer nele, Deus vai providenciar um terremoto que vai abrir todas as grades e prisões que te prendem e te cercam. Isso é a palavra de Deus para nós nessa noite.
que está prendendo você? O que está travando você? O que está impedindo você? O terremoto vai acontecer para que as cadeias se abram. Quando isso acontece, irmãos, é bem interessante que às vezes, quando a gente olha para o texto, a gente começa a compreender algumas coisas acerca da nossa vida. Quantas vezes nós somos precipitados em tomar as nossas decisões. Presta atenção, a cadeia se abre. O que você faria se a cadeia estivesse aberta? Tudo escuro, porque o que a Bíblia diz é que esta cadeia estava escura. Tanto é que depois ele acende, o carcereiro acende uma lamparina, alguma luz, para poder enxergar o que estava acontecendo ali. Estava tudo escuro. O que você faria se as cadeias abrissem? Imediatamente a ideia é: vamos sair correndo daqui, vamos fugir das cadeias, vamos sair daqui. Mas deixa eu te falar, aqueles que estão em Deus não precisam correr, não precisam fugir, não precisam se desesperar, porque Deus é que está fazendo todas as coisas na nossa vida. E à medida que Ele vai fazendo, se eu confio nele, ainda que as portas estejam todas escancaradas, eu não preciso me afobar diante disso, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Eu não preciso sair correndo, eu não preciso usar de artifícios humanos para resolver o meu problema. Eu preciso confiar no Senhor e continuar confiando no Senhor. E se eu confiar no Senhor, significa, fica no lugar, espera o que vai acontecer. É isso que Deus quer. Amém ou não? Deus falando com a gente nessa noite. Aí Paulo não corre, Silas não corre, ninguém sai. Paulo provavelmente já tinha dado até uma ordem ali para ninguém sair. Aí o carcereiro entra na história com uma pergunta, que é essa que a gente falou, né? Porque o carcereiro se desespera ao ver as cadeias abertas, e havia uma regra romana lá que se o carcereiro deixasse alguém fugir, ele pagava com a vida. E ele ia se matar, ele ia se suicidar, ele não ia esperar para morrer, ele já queria se matar. Quando ele pega na espada para se matar, Paulo diz: opa, peraí, estamos todos aqui, ninguém fugiu, fica tranquilo, isso tudo que está acontecendo é obra do Senhor, fica tranquilo. E aí o carcereiro para. Deixa eu falar uma coisa assim muito importante que Deus me fez enxergar aqui. Não foi do nada que o carcereiro perguntou para Paulo o que eu devo fazer para ser salvo. O carcereiro deve ter passado aquela noite ouvindo Paulo falando do amor de Deus, apesar de ter sido açoitado. Deve ter passado ouvindo Paulo falar de salvação, porque ele não ia perguntar do nada: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele deve ter ouvido Paulo falar de salvação em meio aos açoites e à prisão. E agora o carcereiro começa a ser o fruto daquilo que estava acontecendo com Paulo, do açoite, da prisão, da adoração, do louvor, da oração, da palavra ministrada. O carcereiro já estava sendo fruto daquilo tudo. A obra de Deus, ela é linda, porque em meio a coisas tão adversas, Deus gera frutos através da nossa vida, sabia? Você é um instrumento, um canal de Deus para gerar frutos espirituais. A Bíblia diz que esses nossos frutos, eles devem permanecer, eles precisam permanecer. Quantas oportunidades nós temos de gerar frutos. E eu estava meditando nisso, eu falei assim: mas que tremendo, né? Essa coisa desse carcereiro ir a Paulo para perguntar de salvação. Não foi de graça, não foi à toa. Tinha algo acontecendo naquela madrugada ali que fez arder o coração do carcereiro. E eu digo para você que talvez o carcereiro devia estar pensando exatamente nisso. Como é que homens como estes
que passaram pelo que passaram, estão passando pelo que estão passando, são capazes de adorar, são capazes de orar e são capazes de continuar crendo que existe salvação. Não é? Parece louco isso, parece uma loucura. Mas isso gerou fruto. O coração do carcereiro ardeu. Quando o coração do carcereiro ardeu, ele falou assim: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Paulo responde, dá a melhor resposta que se podia dar. Paulo não entra em aspectos da santidade, eu vou tentar explicar porquê, ou da santificação, mas Paulo diz para aquele carcereiro algo que é precioso para nós entendermos, porque ele diz simplesmente: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa serão salvos. Se Paulo começasse a tentar explicar teologia, tentar explicar doutrina bíblica, se ele tentasse se aprofundar, agora não era hora de fazer nada disso. Paulo dá uma receita que é a única receita, que é a básica receita, e ele diz: olha, crê no Senhor que você vai ser salvo. E eu quero começar por aí para dizer o seguinte: o primeiro passo para a salvação, de fato, é crer, mas não é o único, e não é aí que nós ficamos. Eu estava um tempo atrás meditando, e até escrevi sobre isso, postei. Como é que nós podemos ter certeza da salvação? Como é que nós podemos ter a certeza da salvação? Quantos de nós já não nos pegamos nos perguntando pelas falhas que temos? Somos homens tão falhos, né? E quantas vezes nós já nos perguntamos: será? Será que não vai, na hora H, não vai dar um problema? Nós até discutimos já aqui em alguns encontros nossos, falando assim: se tudo der certo, então aí nós vamos e tal. E a questão é, na época eu escrevi e disse o seguinte: para termos a certeza da salvação é preciso crer no Senhor Jesus, na sua obra, na plenitude da sua obra, confiar na sua graça. Confiar na sua graça, que é o passo talvez mais difícil, porque é quando nós somos confrontados com o que somos, ou com o que merecemos e com o que estamos recebendo, né? Ou seja, quando nós olhamos para o que somos e para o que merecemos, nós dizemos: não somos salvos. Mas quando nós olhamos para o que somos e o que merecemos, e somos confrontados com aquilo que estamos recebendo, nós dizemos: apesar de eu não merecer, Ele está me concedendo a salvação. E eu estava pensando nesse contexto, o que fazer para ser salvo? Porque às vezes nós ficamos no meio do caminho, e é por isso que eu digo que nós somos imperdoáveis. Porque a salvação vem do entendimento e da aceitação do sacrifício de Cristo pela fé, para perdão dos pecados. A salvação consiste nisso. É quando a gente entende e aceita o sacrifício de Cristo pela fé. Pela fé nós entendemos e aceitamos que Jesus morreu por nós, para a salvação e perdão dos nossos pecados. Para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Então, o que é de fato salvação? É esse entendimento, é quando isso entra no nosso coração, entra na nossa mente, e nós aceitamos esse sacrifício feito por Jesus pela fé, como a única maneira de alcançarmos a salvação. Não existiria uma outra forma. Nós estávamos condenados, mas a salvação vem pelo entendimento e aceitação do sacrifício de Cristo pela fé, para a remissão dos pecados, para perdão e para, de fato, a concretização da salvação.
Isso é salvação. Eu sou salvo? Sou salvo. Eu tenho certeza da minha salvação. Essa era uma das questões que mais ouvia na minha infância. Você tem certeza da sua salvação? Você precisa ter certeza da sua salvação. E aí, quando eu me deparava com as minhas falhas, com as minhas debilidades, com os meus problemas, com os meus pecados, eu dizia, não dá para ter certeza. E a certeza da salvação, ela só vem através da fé que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar todos esses pecados, para me redimir deles, para me libertar deles, para não me deixar subjugado a eles, para não me colocar mais debaixo do peso da culpa desses pecados. Então, se nós trazemos algum tipo de culpa, é porque o efeito da fé acerca do entendimento e da aceitação do sacrifício de Cristo não está na prática produzindo algo em mim. Ou seja, eu não estou conseguindo crer de fato que esse sacrifício foi eficaz para produzir salvação, apesar de eu não merecer. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas eu queria que você compreendesse que se você não cultivar a certeza da fé, da salvação pela fé, você está duvidando de que Cristo, com todo o seu sacrifício na cruz, foi capaz de realizar uma obra plena, completa, irrevogável, irrefutável, para que você fosse salvo, apesar de não merecer. Esse sacrifício foi feito, está feito o caminho para que você seja salvo. Você precisa crer nele. Posso ouvir amém? Amém. Você precisa crer nele. Porque se eu duvido da minha salvação, eu não creio. Porque se eu creio, eu não duvido. E se eu duvido, eu não creio. E se eu duvido, eu não tenho fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o primeiro ponto dos indesculpáveis. Você precisa saber, e o fato de você estar na igreja, ter ouvido falar de Jesus, ter a Bíblia na sua mão, o torna indesculpável diante de Deus. Até no sentido de, não sei se sou. Você não pode achar que não é. Porque se você achar que não é, você é indesculpável diante de Deus. Porque diante de Deus, o que Deus está dizendo para nós nessa noite é que, depois de eu ter feito tudo o que eu fiz, dado meu filho ter passado por tudo que passou, ter sido crucificado, você ainda não crê? Por que nós somos indesculpáveis? Porque lá fora, talvez eles não saibam o que de fato foi feito. E aí essa mensagem parte daqui para lá. Mas aqui dentro nós temos a obrigação de sabermos que foi feito o sacrifício para a remissão dos pecados de muitos, segundo o que diz as Escrituras Sagradas. E se foi feito o sacrifício para a remissão dos pecados de muitos, eu estou salvo em Cristo Jesus pela fé. Glória a Deus. Eu não posso duvidar da minha salvação. Esse é o primeiro ponto. Você é salvo por Cristo Jesus. O segundo ponto, que ele deixou de ser pregado por causa do primeiro. E eu queria que a gente, como igreja, retomássemos a essência do Evangelho de Cristo Jesus como ele é, e não como os homens querem colocar. Porque em função do primeiro ponto, que eu vou defender até os meus últimos dias, de que a salvação vem pela fé no sacrifício de Cristo Jesus, e a aceitação disso pela fé me faz salvo, apesar de eu não merecer. Mas o segundo ponto, em detrimento do primeiro, ele deixou de ser pregado, mas ele também está no pacote da salvação.
O que nós precisamos entender é que Ele nos salvou, e a partir do momento da salvação, nós nascemos de novo. E o processo do novo nascimento implica numa continuidade na nossa vida de renúncia. Eu vou repetir porque é importante a gente entender o que Jesus fez, né? E também o que nós precisamos fazer, porque a pergunta é: o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta de Paulo é: crê no Senhor Jesus e será salvo. Esse é o ponto. Paulo mentiu? Não. Mas esse homem que crê no Senhor Jesus para ser salvo, ele deixa de viver para si. E aí entra um processo chamado santificação, que vai ser renúncia o tempo todo do meu eu, da minha carne, da minha vontade, porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, se a minha resposta à salvação não for a santificação, de fato nada aconteceu na minha vida. Então a santificação, ela não entra como um peso de condição, mas ela entra como uma continuidade daquilo que já aconteceu na minha vida no dia que eu recebi Jesus. Porque no dia que eu recebo Jesus, eu sou transformado no meu íntimo. Posso não ser transformado na minha roupa, como muita gente acha que tem que ser a primeira coisa a mudar. Mas no meu íntimo eu sou transformado. Então o que muda dentro de mim é a vontade de fazer a vontade do Pai. E Jesus falou assim: aquele que faz a vontade do meu Pai será salvo e terá vida eterna. E muitas vezes nós deixamos de pregar o segundo tópico em detrimento ao primeiro. Não, eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer nada. Eu preciso, enquanto estiver vivo, renunciar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Eu não posso abrir mão da santificação. O processo de santificação é algo diário, é algo que eu experimentei hoje na minha vida, eu tive experiência hoje. Não é algo que eu vou ter experiência ainda, mas é algo que aconteceu ontem, aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Eu vou tentar sintetizar esse processo da santificação para que você comece a perceber que no teu dia a dia você vai precisar se santificar sim. Existem 3 maneiras de se pecar. O pecado se manifesta em nós por pensamento, por palavras e por obras, por ações. E nessas 3 frentes, nós temos oportunidade todos os dias de nos santificar. Santificação é você purificar aquilo que ainda te compromete diante de Deus. Se eu aceitei Jesus, eu não posso ter prazer em fazer aquilo que desagrada a Deus. Se eu convivo com esse prazer e continuo na prática do pecado, a salvação não tem nenhum efeito na minha vida, e eu vou estar condenado apesar de estar na igreja. Então, o que é que acontece como um processo natural para aquele que alcançou a salvação em Cristo Jesus? Se ele morreu na cruz, se ele foi crucificado, se isso produziu algo no meu ser, que eu não merecia nada, mas ganhei uma salvação que vem dele, a partir de então, a Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. No próprio texto de Efésios, deixa eu ver se eu coloquei aqui. No próprio texto de Efésios, que fala da salvação, Efésios 2,
não precisa abrir. Se você quiser abrir, está em Efésios 2. Mas se você não quiser abrir, me escute. Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois salvos. E é o que nós tratamos no primeiro tópico. Pela graça nós somos salvos. Ninguém pode dizer que é por mérito que é salvo. Ninguém consegue ser salvo por seus próprios méritos. É pelo contrário, é por você não merecer e ter recebido de graça é que você é salvo. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. É o primeiro ponto que nós tratamos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O próprio texto, quando você continua lendo, você vai entendendo que você precisa mudar de vida, você precisa se santificar, você precisa buscar a purificação da água. Os simbolismos da água, da Bíblia Sagrada, vão sempre apontar para uma lavagem, para uma pureza, para uma limpeza. E muitas vezes nós abolimos, abrimos mão em detrimento. Não, eu sou salvo pela graça. Se eu sou salvo pela graça, é natural que eu tenha sido lavado. E que eu tenha sido purificado pelo sangue e lavado com água, conforme diz a palavra. E essa lavagem com água produza em mim algo mais excelente do que aquilo que eu era, do que aquilo que eu sou como ser humano natural. Jesus conversando com Nicodemos, Jesus fala o seguinte: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, se não passar por um processo de lavagem, de purificação, de limpeza. E o do Espírito é o seguinte: se a partir de então você não for conduzido em todas as coisas pelo Espírito, se você não der ouvido à voz do Espírito, por isso que nós somos indesculpáveis, querido, porque no dia que nós aceitamos Jesus, nós já recebemos o que estava pronto. Jesus já fez todo o sacrifício. Eu estou purificado pelo sangue derramado na cruz do Calvário, do qual nós vamos participar do simbolismo chamado ceia daqui a pouco. Sabe o que Deus faz para ficar marcado? Deus coloca o Espírito dele dentro de nós. Deus faz de nós habitação do Espírito, templo do Espírito Santo. Por isso nós somos indesculpáveis, porque diante de Deus, imagina o que Deus está fazendo. Aquele que não nascer da água, aquele que não for limpo, não for purificado, e também não nascer do Espírito, ou seja, não for mortificado na sua carne, e começar a ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito que habita em nós. Se não houver isso, você não pode ver ou entrar no reino de Deus. Falando isso a Nicodemos. E eu quero voltar ao texto de Efésios, do qual eu comecei a falar e pulei, para dizer que o próprio texto reafirma que nós precisamos observar todas as coisas para fazermos a vontade de Deus. Porque o mesmo texto que diz que nós somos salvos pela graça, ele diz: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aleluia. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da condenação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo,
matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Jesus é a base de tudo, é a pedra angular, é a pedra de esquina, mas a partir dali vai sendo construído algo. Tem uma parte do texto que diz assim, olha, porque somos feituras suas. O mesmo texto de Efésios diz assim, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então o que Deus preparou a partir de Cristo Jesus para que andássemos são boas obras. Quando as más obras da carne, a concupiscência da carne começa a ter espaço na nossa vida, não há santificação, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, o que devo fazer para ser salvo? Eu tenho que crer de todo o meu coração que o sacrifício foi suficiente para a salvação. Mas a partir daí, a minha vida tem que ser pautada em fazer a vontade de Deus, e isso é santificar. Se por meu pensamento, e eu tenho me policiado nisso, meu. Sabe por quê? Porque a área mais difícil de se controlar é o pensamento. Já parou para pensar nisso? É a área mais difícil. Você é capaz de olhar para uma pessoa e dizer, eu não vou com a cara dela, de graça. E é o pensamento. O pensamento que está ali. Porque nós temos como essência o mal. A Bíblia diz que no pecado nós fomos gerados. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há ninguém bom. Não pense você que aquele que se arruma para ir à igreja, coloca um terno, uma gravata, uma Bíblia na mão, e vai para a igreja com pinta de santarrão, que ele não passa por um processo de pensamentos malignos, ou pensamentos simplesmente humanos, que nós somos maus por essência. Nós nem precisamos muito do inimigo para pensar mal. Você sabia disso? Às vezes a gente fala assim, não, mas o inimigo está tentando minar minha mente. Não é negativo, é você que é mau por essência. E se Deus não tiver misericórdia de nós, se o Espírito Santo que sinaliza dentro de nós, que grita dentro de nós, não diz, filho, olha o que você está pensando, para agora, por favor. Sabe, o Espírito é tremendo, aliás, Deus é tremendo, né? Que deu o seu Espírito para habitar na gente, para cuidar da gente, para não deixar a gente fazer bobagem, pensar bobagem. E ainda assim a gente faz, porque a gente ignora o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito grita dentro de nós. O Espírito não só grita dentro de nós, mas ele intercede por nós. Olha que coisa. É como se Deus fizesse assim, não, é como não, é exatamente isso. Deus pega assim um presente e fala, o presente é seu, mas você não é capaz de segurar esse presente. Você não é capaz de cuidar desse presente. Eu vou colocar um guardião do presente. E todas as vezes que você estiver perdendo o presente, esse guardião vai te avisar que você está perdendo o presente. E mais, ainda que você esteja descuidando do presente, tendo sido avisado que está descuidando do presente, esse guardião ainda vai pedir a mim, diz o Senhor, vai me pedir para ter misericórdia dele, de você que está descuidando do presente. Olha que coisa. Essa é a nossa salvação. E esse é o nosso Deus.
que nos ama de forma incondicional, de maneira tremenda. E que coisa linda isso. Pensa comigo, meu irmão. Era para Deus ter dado a salvação, rejeitou, meu irmão, é inferno, vai embora, vai para o inferno, você não quer. Aí você ouviu a palavra gerou fé no teu coração, você diz, epa, é isso, eu preciso de Jesus para ser salvo. Aí eu aceitei Jesus. Jesus passou a ser o meu Senhor. Que lindo isso. Aí Deus falou, opa, ele aceitou o presente que eu dei. Ele aceitou o presente. Espírito Santo, vai para dentro dele. Não dá nem para ser perto não, tem que ser dentro. Porque se for perto, ele vai se perder. Fica dentro dele. Aí o Espírito Santo entra na gente, fica aqui dentro. E aí a gente pensa mal, o Espírito Santo, ô filho, não é assim, não pensa isso. Aí você, não, mas é isso mesmo, aquela pessoa e tal. Não é assim, filho, não pensa assim, não vai por esse caminho. Aí você está sendo cuidado para não perder o seu presente. Aí, quando você vai dormir, ou quando você vai orar e fala um monte de bobagem, em detrimento do teu pensamento mal, em detrimento da tua conduta ruim, em detrimento do teu comportamento negativo, você faz besteira, e você ainda vai orar, ainda tem que orar e dizer para Deus, e achando que você está certo. Aí você ora, aí o Espírito Santo entra no circuito e fala, Deus Pai, o que ele está querendo dizer, ou o que ela está querendo dizer, é isso. Não responda da maneira que ele está agindo. Tenha misericórdia dele. Tudo para que você não perca o presente dado por Deus. E essa santificação é uma decisão nossa. Eu preciso saber que eu tenho que vigiar os meus pensamentos, porque eles são muito complicados e muito difíceis de serem controlados. Como eu disse, você é capaz de olhar para a pessoa e gratuitamente não ir com a cara dela, e não gostar dela, e pensar mal dela. Eu preciso controlar o meu pensamento. Mas às vezes não fica só nisso. Eu penso e falo ainda. Palavras, pensamentos, palavras. Sabe, o que é a santificação? Quais são as 3 áreas que eu preciso tomar conta na minha vida? Pensamentos, palavras e obras. Aí tem gente que diz, não, mas para você ser santo, você tem que se vestir assim. Tem não, meu irmão. Você tem que ter posicionamento diante de Deus, sim, nas suas vestes. Mas isso é uma coisa natural de quem recebeu o Filho de Deus. Você vai cuidar da tua vida, vai cuidar do teu corpo, para não escandalizar. Mas o que você tem que tomar conta é do teu íntimo, é daquilo que sai do teu coração. Porque quando questionaram acerca da comida, o que se deve comer, o que não se deve, Jesus respondeu de uma forma simples. O mal não é o que entra, o mal é o que sai do homem. Então, como é que nós vamos nos santificar? Qual é o processo? Se eu aceitei Jesus, eu não posso deixar o meu pensamento voar. Eu preciso ter domínio sobre ele. Preciso ter o auxílio do Espírito Santo para ter domínio sobre ele. Preciso pedir a Deus, quando eu falhar nisso, eu preciso pedir, Senhor, me perdoa, porque eu fui por esse caminho, porque eu pensei assim, porque eu deixei o meu pensamento vagar. Isso acontece com todos nós que estamos aqui. Tenhamos 10 anos de igreja, 20, 40, 50, sejamos novos convertidos. Todos nós, todos os dias, precisamos passar pelo processo da santificação da nossa mente. Porque senão, nós não veremos o Senhor. Tem gente que vai para o inferno só pelo que pensa. Não falou e nem agiu, mas vai para o inferno só pelo que pensa. A santificação passa por esse processo. Entende? Você recebe Jesus, você não mais está sujeito ao pecado. A Bíblia diz que o pecado não mais terá domínio sobre
sobre ti. E sabe o que isso significa? É que eu peco, ou quando eu pecar nessa área, a santificação é isso. Eu pequei, eu preciso ser lavado pela água que purifica, que me lava, e eu preciso tomar conta disso até a volta de Jesus. Tem gente que diz, mas um ladrão da cruz não precisou se santificar. De fato não, porque ele só precisou crer e dali ele foi embora. Mas você está vivendo, você está vivo. Deus te deu a oportunidade de você viver anos sobre a terra, e você está vivendo. E se está vivendo, vai passar pelo processo de santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Se o Senhor olhar para o teu coração e ver que você não cuida disso, que você não se importa com isso, você não vai ser salvo. O primeiro tópico não fez efeito nenhum na sua vida. Não é condicionar a salvação em Cristo Jesus por algum ato meu, mas é que a salvação produzida na cruz gera em mim atitudes que correspondam a essa salvação. Percebe? Não é que eu vou começar a fazer alguma coisa que eu não fazia e procuro fazer certinho, porque agora eu tenho a salvação. Mas é que a salvação impacta no meu interior, a ponto de eu não desejar mais fazer tais coisas. E isso é santificação. O que muita gente confunde e mistura, e nesse caso aqui até abole o segundo passo, a santificação, é porque não, Cristo já fez tudo. E essa obra excelente produziu algo em mim. E aí eu não posso pensar e deixar meu pensamento vagar. É como eu disse, é a área mais difícil de controlar, é o pensamento. Mas eu preciso ter domínio sobre ele. Se eu não conseguir cortar ou evitar pensar, eu preciso ter condições pelo Espírito de Deus que habita em mim de mudar a forma de pensar. E creia, o Senhor é poderoso para fazer essa obra em mim e em você. É por isso que o Espírito Santo habita em mim. Eu não posso achar que é isso mesmo. Eu penso assim porque é assim mesmo. Está pensando mal, meu irmão? Vai orar, vai buscar o Senhor, vai clamar ao Senhor, vai se santificar. A outra coisa é falar. Pensar, falar. Quando você até muitas vezes fala sem pensar, você corre um grande risco. E a santificação é cuidado com o que você fala. Tem coisas que a gente não pode falar. Dá vontade de falar. Mas está se santificando, meu irmão? Paga o preço. O preço é esse. Não vou falar. Vou me calar. Dói, é difícil, incomoda, a carne salta dentro da gente. Fica, mas eu não vou falar. Salvação. Simples. Essa mensagem é mensagem de salvação. Por que você não falou? Por que você não fala? Eu não falo porque eu estou em processo de construção, e esse processo se chama santificação. Estou me santificando para Deus. Estou me separando para Deus. Estou buscando evitar determinadas coisas. Se isso não está acontecendo na tua vida, meu irmão, eu estava hoje pensando nisso. Falei, Deus, o quanto isso está acontecendo na minha vida? O quanto isso? Quantas vezes eu estou me policiando acerca do meu pensamento? Se não estiver acontecendo isso, você não está se santificando. E se você não está se santificando, tem algo muito errado. Em algum momento está sendo interrompida a tua intimidade com Deus. Em algum momento isso está sendo cortado. E nessa noite o Espírito de Deus, que fala nesse lugar, que trata com a gente através da sua palavra, está falando sobre santificação, que é fruto, que é objeto de continuidade da salvação que você alcançou em Cristo Jesus. Pensamentos, palavras e obras, ações. Às vezes a gente pensa só
Às vezes a gente pensa e fala, às vezes a gente age. E eu vou ler, porque eu não vou me estender mais por causa do tempo e da nossa hora de Santa Ceia. Eu vou ler um texto que está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 27. Não sei se o Hernani dá para projetar ali, por favor. Ezequiel 36, versículo 25. Vou ler até o 27. Eu quero ler esse texto meio que para fechar essa palavra. Porque esse texto ele é muito rico. Aleluia. Que o Espírito de Deus venha fazer isso em nós nessa noite. Você está aqui nessa noite porque você é salvo. Você é indesculpável diante de Deus depois de ouvir essa palavra aqui também. Indesculpável. Nós somos indesculpáveis. Não vai dar para dizer, Deus, mas o meu pensamento era assim porque era mal assim mesmo. Não. Tinha uma proposta de vida em santificação e você não se santificou. E aí, olha só essa palavra linda de Deus para nós, nessa noite. Eu creio que é isso que está acontecendo nessa noite. Deus está aspergindo água sobre nós para limpar a gente nessa noite. Porque Ele nos ama. Deus te ama, meu irmão. Então, aspergirei água pura sobre vós. A palavra de Deus, a água que lava, a água que purifica, essa água que limpa a gente, ela está sendo aspergida sobre nós. E ficareis purificados. Palavra de Deus para você. Sabe, o sangue de Jesus já fez tudo, mas você precisa ser lavado na água que purifica você, no teu dia a dia, na segunda-feira, quando você vai encontrar aquela pessoa mais chata, que você não gosta, você precisa disso. A palavra que purifica, da palavra que lava. Ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei, diz o Senhor. Vai. E dar-vos-ei um coração novo. Olha o que Deus está fazendo com a gente hoje. Dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Deus está renovando o espírito dentro de nós. Amém? E tirarei da vossa carne o coração de pedra, o endurecimento, aquilo que é assim mesmo. Deus está fazendo isso através da sua palavra nessa noite em nós. Porque Deus está produzindo uma igreja nesse lugar, uma igreja sensível. E não uma igreja endurecida no seu coração como um coração de pedra. E vos darei um coração de carne, um coração sensível. Está sentindo a presença de Deus nessa noite? É isso que Deus quer fazer. Vai, mais um. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor tenha lugar na nossa vida, porque nós somos indesculpáveis. Diante de Deus nós somos indesculpáveis. Nós sabemos disso. É que muitas vezes a nossa vida vai sendo conduzida de uma maneira e que nós não levamos a sério aquilo que precisa ser levado a sério. Mas eu vou dizer para você, Deus tem levantado nesse lugar homens e mulheres para falar daquilo que precisa ser falado, independente do que isso vai produzir, né? Independente de qualquer coisa. Nós não temos compromisso com homens, mas nosso compromisso é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O Espírito que habita em nós é o Espírito que fala nesse lugar, é o Espírito que trata com a gente nessa noite. Volta aí, Hernani, para terminar nós vamos falar juntos esse texto. Vai, 25. Isso. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis limpos, ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo.
E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Assim será, em nome do Senhor dos Exércitos, na minha vida e na tua vida. Você pode aplaudir. Curva a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós estamos sendo lavados pela tua palavra nessa noite. Que toda sujeira que há em nós, impureza, tudo que for fruto da nossa carne ou fruto do inferno, trabalhando contra nós, trabalhando em nós, que seja, Senhor, lavado e purificado nessa noite, Senhor. Ó Deus, que seja um processo de continuidade até a tua volta, Senhor Jesus, ou até o dia que nos encontrarmos contigo. Senhor, que não venhamos abrir mão em nenhum momento da nossa vida da salvação que há em Cristo Jesus. As nossas atitudes, Senhor, é que definem se abrimos mão ou não. Não é o que dizemos, mas são as nossas atitudes e decisões e escolhas que determinam se abrimos mão ou não da salvação e do presente, da dádiva gratuita, vinda do teu amor, ó Deus. E nessa noite nós temos sido confrontados pela tua palavra, e como diz em Tiago, quando nós somos ouvintes e não praticantes, somos como um homem que se olha no espelho, se observa e depois vai embora e não lembra mais quem ele é. Mas nessa noite, Senhor, eu te peço que esta palavra arda no nosso coração continuamente até a volta do teu Filho Jesus. Porque viver o Evangelho, Senhor, é se preocupar com a nossa vida e principalmente em agradar aquele que nos chamou. E nessa noite, Senhor, nós temos sido convocados a nos voltarmos a isso. Por isso nós te pedimos, completa a tua obra que tu tens começado em nós. Não nos deixe, Senhor, se perder no caminho e chegarmos diante da tua presença com desculpas que não vão justificar, Senhor, nenhuma das nossas atitudes. Mas que nessa noite não busquemos justificativas, mas que busquemos, Senhor, andar conforme a tua vontade e o teu querer. Eu oro pelo teu povo, esse povo que tu tens confiado e colocado para estar ao nosso lado no ministério Novo Tempo. Que tu possas fazer desse povo um povo lavado e remido no teu sangue, buscando santidade em Deus, para chegarmos juntos naquele dia e entrarmos na cidade pelas portas. Oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.